A semana foi boa, viu? Muitos debates aí bons. Eu vi que você tá com uma live também, né? Na segunda, né? Sim, isso mesmo. Legal, Vou fazer uma na legal, segunda. É porque esse legal, mês eu fiz um desafio e aí tá chovendo de perguntas. Aí eu legal. falei, vou fazer uma live para ajudar o pessoal, senão não tem jeito. Não, é bom. Acho que agora é fomentar bastante esse trabalho aí, né? De as lives é bom que a gente vai comunicando. Tem um cara muito bom, o André também de Salvador, faz ótimas lives também nessa questão. Acho que isso vai conectando as pessoas. Ó a Dani aí. Vai sim. Ai, Dani, ela falou, ela mandou para os alunos dela mesmo. Legal. Bom, acho que a gente pode começar, né, apresentando e aí vai dando prosseguimento, a gente vai ganhando um pouquinho de tempo aí também. Pode ser? Pode sim, pode sim. Então tá, pessoal. Boa noite aí a todas e a todos. Meu nome é aos amigos aí da Sheila. Meu nome é Gustavo Malaco, sou biólogo, ambientalista, tenho um trabalho aí ao longo aí de 15 anos no terceiro setor, na temática aí de sustentabilidade, planejamento urbano. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ao longo da semana eu trabalhei aí numa programação, foram pelo menos ao menos duas lives por dia, com diversas temáticas, recurso hídrico, planejamento urbano, questão da agenda socioambiental e política. Quem depois quiser, as lives estarão todas disponíveis no meu canal do YouTube a partir de semana que vem. E aí eu tenho a honra aí de estar fechando aí com esse tema interessante, que com dois atores aí protagonistas nessa temática de resíduos sólidos e aí um trabalho especial aí com a compostagem. Então, o tema aí desse debate é resíduos sólidos, justamente a importância da compostagem na busca aí de uma cidade lixo zero. Então, é uma temática muito importante. Sheila, fica à vontade para se apresentar, aí depois eu já começo a fazer as indagações e as reflexões. Pode ficar à vontade. E Tá muito bom. obrigado por ter aceitado esse convite. E só esqueci, depois nós vamos também ter o Bernardo Max, mas eu vou deixar ele se apresentar, que nós vamos ter o segundo round depois, quero passar com a Sheila aqui. Esse primeiro bloco, a gente vai falar mais da compostagem, depois a gente fala mais do lixo zero e de políticas públicas. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que entrou agora. Bom, agradeço todo mundo que está tirando um tempinho dessa sexta-feira para nos ouvir. Eu, Gustavo e o Bernardo, né? Hoje, sexta-feira, o Dia Mundial de Conscientização do Meio Ambiente. Nós vamos trazer hoje a pauta sobre compostagem, sobre meio ambiente e sobre lixo zero. Nada melhor do que falar sobre compostagem hoje, né, no Dia do Meio Ambiente. Então, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sheila, eu sou a fundadora do projeto Compostos. Já estou trabalhando com isso já tem um ano aqui em Uberlândia. Eu sou professora também da educação básica, eu dou aula no estado. Eu dou aula também de biologia, de química, física, então eu englobo um pouquinho de tudo. Eu sou formada na UFV, sou bióloga, e vim para a UFO para fazer meu mestrado aqui em qualidade ambiental. E também vim trabalhar, e com isso eu comecei a perceber que aqui em Uberlândia a gente tem essa proposta de coleta seletiva, né? Eu já fui visitar o aterro sanitário de Uberlândia também, vi como que as condições são boas. E isso veio através dos meus conhecimentos, eu vim, né, me questionar como que eu posso fazer para melhorar a forma como eu destino os meus resíduos. Bom, hoje eu já sei como fazer isso, mas para mim, quando eu comecei, não era assim. Eu vim de uma cidade pequena onde a gente não tinha. Lá ainda, na verdade, não tem aterro sanitário, não tem compostagem, não tem coleta seletiva, não tem essas coisas. Bom, então eu vim aqui por Berlândia, aprendi tudo isso e coloquei para colocar isso em prática. Eu passei então a procurar sobre compostagem, sobre gestão de resíduos sólidos, e vim parar na compostagem doméstica.
Hoje eu moro num apartamento, então eu não consigo fazer compostagem em leira, não consigo fazer compostagem onde precisa de um espaço grande, aberto. Bom, então eu fui aprender sobre compostagem doméstica, pesquisei bastante e aquilo para mim foi como... eu lembro até hoje, quando eu vi a primeira foto de uma composteira, para mim foi como se fosse assim, uma luz mesmo. Foi assim, é isso, Sheila, é isso que você precisa fazer. E dali para frente, minha vida gerou em torno da compostagem. Hoje aqui em casa, eu tenho as minhas duas composteiras. A primeira eu fiz com baldes desses que eu peguei em padaria mesmo. Então, eu montei a minha composteira com balde de margarina para ver como que funcionava. Bom, eu fui aprendendo, errei bastante, mas hoje eu já consigo ensinar as pessoas como fazer a compostagem da forma mais correta possível para que as pessoas possam destinar aquele resíduo orgânico para se tornar um composto, para se tornar fertilizante para as plantas e tudo mais. E com a compostagem, eu vim aprendendo também como que eu tenho uma separação melhor dos meus resíduos. Bom, então eu passei a separar resíduo sólido para coleta seletiva, onde eu separo tudo aquilo que é reciclável. Aprendi a fazer a higienização desses resíduos, aprendi o que pode, o que não pode. E também eu comecei a aprender como que eu poderia ajudar as pessoas a fazerem compostagem num local onde não há espaço. Bom, eu não tenho espaço para fazer compostagem em grande escala, eu tenho apenas para fazer dentro do meu apartamento. E aqui em Uberlândia, né, uma cidade tão grande, com tantos prédios, principalmente por ser uma cidade universitária, a gente tem muitos prédios universitários. Então, eu passei a ensinar, né, a mostrar para as pessoas que é capaz de fazer a compostagem dentro da própria casa, sem problema nenhum, sem chegar em casa e tá a casa fedendo ou tá a casa cheia de bicho. Não, aqui em casa eu tenho duas composteiras funcionando todos os dias. Eu coloco o resíduo e eu não tenho problema nenhum. Então eu fiz o Instagram da Compostos para poder mostrar isso. Mostrar para o pessoal que não só de Uberlândia, mas o pessoal também de outros estados, né? Eu converso com o pessoal de vários estados, estou no grupo do Compostonautas, então eu venho adquirindo muita informação e também venho levando muita informação. Bom, hoje eu já cheguei no nível de... Hoje eu consigo já vender algumas composteiras para o pessoal aqui de Uberlândia. Ainda não consigo enviar para fora, porque ainda não sei fazer muito isso. Mas levando em consideração o meio ambiente, né, essa data tão importante como hoje, eu percebi que a compostagem, não só para mim, mas para muitas pessoas, ela resolve pelo menos a parte do resíduo orgânico. A cidade onde não tem coleta seletiva, a gente consegue pegar esses resíduos e transformar eles em várias outras coisas, né? Às vezes a caixinha de leite eu consigo transformar ela em um vaso de planta, em várias outras coisas. Agora, o resíduo orgânico, eu não consigo transformar ele em outra coisa a não ser através da compostagem. Até porque a compostagem eu preciso fazer isso justamente para degradar o resíduo, transformar ele em uma matéria livre de patógenos, livre de substâncias tóxicas, para poder utilizar ele como um composto seguro, como um biofertilizante seguro, para a gente poder colocar nas nossas plantas. Bom, outra coisa que eu percebi, além dessa separação correta dos meus resíduos, eu percebi também que a minha alimentação ela estava se baseando muito mais em fruta, verdura, em vegetais, do que em outros tipos de alimentos, como de origem animal. Bom, como na composteira a gente não usa colocar nada de resíduo animal, eu passei então a melhorar a minha alimentação também. Então, uma das importâncias de se fazer a compostagem
não apenas a doméstica, né? Mas a compostagem você pode perceber ali no seu dia a dia, na parte da separação dos resíduos, aquilo que você está comendo. Então, eu passei também a produzir os meus alimentos. Quem me acompanha aí no meu Insta, vê que tem dia que eu tenho pé de tomate que nasce sem eu precisar plantar ele. Eles nascem sem eu nem perceber. Todos os dias eu mostro como que a semente dos resíduos que eu coloquei na minha composteira, eles conseguem entrar em um processo de germinação, e depois eu coloco eles coloco eles no vasinho. Quando eu vejo, está lá alecrim com abóbora, tem semente de melão, tem tudo misturado. Quando eu vejo, tem pé de tomate nascendo e eu deixo, né? Então, uma das importâncias para mim está sendo essa produção própria de alimento, que eu posso consumir alimento orgânico sem precisar comprar no mercado. Eu não preciso sair de casa também, porque agora com esse corona, eu percebi que eu quase não saí de casa para comprar alimento. E eu percebi que isso para mim foi muito bom, né? Não só para mim, mas para quem faz a compostagem, isso está sendo uma vantagem muito grande, poder gerar seu próprio alimento, poder gerar seu próprio adubo, poder transformar seus resíduos sem precisar colocar numa sacolinha, descer e entregar lá no lixo. Eu não preciso fazer isso. Então, isso é uma grande vantagem da compostagem para mim. Outra coisa é desviar também o resíduo. Em vez de eu colocar esse resíduo que eu gero diariamente, bom, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente gera em torno ali de 1 quilo, 1,5 quilo por pessoa, né, por dia de lixo. E desse lixo, eu sei que ali em torno de 50%, pelo menos, é resíduo orgânico. E resíduo orgânico eu não devo jogar no aterro, né? Eu tenho que destinar ele corretamente. Como que eu destino? Através da compostagem. Então, se eu faço a minha compostagem, o Gustavo faz, o Bernardo faz, somos 3 pessoas aqui neste momento que não envia resíduo orgânico para o aterro sanitário ou para cidades onde não tem aterro, para os lixões a céu aberto, né? Então, a gente já não está nesse pessoal que ainda está enviando resíduo para o aterro ou para o lixão. Então, vem aquela parte do lixo zero que o Bernardo vai trazer para a gente depois. Gustavo, se você quiser falar, Isso, pode falar. então, eu ia fazer esse questionamento em relação aos benefícios, e foi bom que você já falou a questão da produção, que você pode aproveitar e começar a produzir sim o alimento, você tem seu adubo. Então, olha a oportunidade, pessoal, né, em tempos de Covid, a gente refletir a respeito, verificar que há essa possibilidade de a gente dar esse passo. Você já antecipou uma coisa que eu já também ia comentar, a questão de você não enviar parte do seu resíduo o resíduo orgânico ao aterro, porque quando a gente está enviando material para o aterro, que poderia ser reciclado, nós estamos enterrando dinheiro público. Eu vou falar depois com o Bernardo a respeito disso, tem algumas informações aqui, mas é isso que nós vamos fazer, a gente pega esse dinheiro e enterra. É brincadeira, e é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro que poderia ser investido em outras áreas e nós estamos jogando fora. Então, resíduo é investimento, gente, não é passivo, é ativo. Tem que colocar essa questão. E aí, aproveitando, já teve uma pessoa puxando sua orelha aí, tá falando para você, a Marina falou, cadê você, Sheila? Tá querendo a sua visita lá. E a Betânia, depois eu vou te fazer um questionamento, mas já aproveitando para não esquecer o questionamento dela, que ela perguntou a questão de quanto que seria esse custo de uma composteira doméstica, né? No caso dela, que eu conheço, é ela e às vezes o namorado. Então, assim, vamos falar um casal, quanto que ficaria. Eu queria te perguntar, já que você já falou dos benefícios a respeito, uma dúvida que o pessoal tem, né? O que pode ser compostado, né? O que não pode ser? O pessoal recomenda geralmente alimentos cítricos, né? Talvez você não ir para compostagem, isso é fato mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Falo. Olha, Gustavo, quando eu comecei a fazer a compostagem, que eu fiz a minha, eu gastei, nossa, deixa eu pensar, acho que foi uns 5 a 10 reais no máximo, o balde,
né? Como precisa de 3, então foi uns R$ 15 aí mais ou menos. E uma torneirinha, essa torneira de filtro, que custa R$ 5, se eu não me engano. Bom, você comprou isso, não gastou ali, vamos supor, 20, tá? E assim, tá ótimo. Agora, hoje você encontra para comprar uma composteira mais, né, composteira moderna, toda já bonitinha, mais aperfeiçoada e já vem tudo pronto. Isso já gasta um valor a mais. O que eu faço aqui é entregar para a pessoa a composteira, a serragem, a minhoca, a terra, tudo. Para que a pessoa já chegue com. Já entregue para a pessoa já começa a compostar agora, hoje, nessa hora, que aí não tem desculpa. Já tem um manual, você vai fazer isso, aquilo, e o que pode, o que não pode entrar dentro da composteira, eu também coloco, mas também pode me chamar para perguntar. Eu faço isso. Ah, bom, o que pode, o que não pode, assim, de jeito nenhum. A minha composteira é com minhocas, então as minhocas são sensíveis, são seres vivos e a gente tem que ter noção do que elas comem, porque senão eu mato as minhocas, senão eu chego em casa, as minhocas estão tudo saindo fora da composteira e acaba a minha compostagem. Bom, resíduo de origem animal, carne, ovo cozido, frango, leite, laticínios, essas coisas é praticamente zero. Desculpa aqui. Não, esquenta não, acontece. De vez em quando pula, inclusive. Pois segurei. O que pode? Verduras, legumes no geral, contando que não estejam com gordura, com óleo, com sal, com açúcar, com muita pimenta. Mas se você cozinhar ali um brócolis só na água, bom, ele não tem nenhum tempero, não tem óleo, então eu posso pôr. O que eu não vou pôr? Arroz cozido. Eu nunca coloquei, não indico as pessoas colocarem, porque eu tenho muito medo de estragar a compostagem, das minhocas serem muito sensíveis, fugirem ou morrerem. O que é cítrico, né? Tudo limão, laranja, mexerica, abacaxi, maracujá. Eu recomendo o seguinte: quando você vai colocar o seu resíduo dentro da composteira, você tem ali 100% do seu resíduo. Apenas 20% pode ser de resíduos cítricos. Então, eu mostrei durante esse desafio que eu fiz no meio de maio que eu colocava algumas cascas de cítricos, sim, porque eu tinha noção ali, vendo os meus resíduos, que uma casca de mexerica, uma casca de laranja ou um limão não ia fazer nada de errado com a minha compostagem, porque o restante era de material que não era cítrico. Então, ok. Cascas de alho, de cebola, tudo que você vai fazer ali, um almoço, uma janta, você coloca dentro de uma vasilha fechadinho e pode colocar na composteira. O que não pode é você descascar um monte de mexerica e jogar dentro da composteira. Com certeza as minhocas vão sentir aquilo, porque é muito ácido, vai abaixar o pH. Aquilo vai gerar um ambiente muito ácido e as minhocas vão fugir. Não tem jeito. Quando você chegar em casa, vai ter minhoca para tudo quanto é lado no chão. Infelizmente é assim. Até o Rafael perguntou, e você falou a questão do sal e do óleo, né? O que fazer quando tem essas coisas, né? O Rafael Sagui, que é um amigo também, que também atua nessa questão. Ah, sim. Até a Betânia está perguntando sobre o custo de implantação. Foi que eu tinha antigamente falado. Como você falou, vamos falar, um artesanal, né? Como é que está esse, hoje, entre aspas, um profissional, né? Um já preparado, que é isso, gente. É importante a gente valorizar que tem um mercado aí para gerar empregos, renda, coisas boas. Então, acho que a gente tem que trabalhar também dessa forma. A compostagem hoje ela vem como uma das melhores formas de se destinar corretamente o resíduo orgânico. Agora, nessa pandemia, eu pelo menos imagino que as pessoas estejam percebendo
o quanto a gente gera lixo. Quanto mais tempo a gente passa dentro de casa, a gente vê que o lixinho da cozinha não está suportando mais a quantidade, porque todo dia a gente compra comida, a gente faz comida, de um jeito ou de outro a gente acaba gerando lixo. E se a gente não souber como separar e destinar certinho, a gente acaba jogando resíduo orgânico com resíduo sólido, tudo no aterro sanitário. Agora, falando sobre a composteira em si, é o seguinte: primeiro você tem que saber o tamanho que você precisa de uma composteira para ser colocada dentro da sua casa. E, independente se é um apartamento. Opa, aqui É que eu falei, de vez em quando pula. Então, aí depende do seguinte: se você mora numa casa onde tem só você e outra pessoa, então é uma composteira menor, porque você não vai gerar tanto resíduo. Mas se é uma família de 4, 5 pessoas, você precisa ter uma composteira maior. Aqui, para mim, eu uso aquela de balde, já funcionou para mim durante bastante tempo. Eu mostrei no desafio também, comecei do zero com a composteira que é a que eu disponibilizo para venda, de 45 litros, e ela me serve também super bem. Agora, se aqui em casa eu fosse uma família maior, eu teria que ter uma composteira maior para me poder colocar aquela quantidade enorme de resíduo todos os dias lá dentro e ter serragem, com bastante serragem para poder cobrir esses resíduos. Então, aqui eu tenho a de 45 litros e a de 78 litros. A de 78, que é bem grande, cada caixa é 26 litros, então comporta bem uma família de 4, 5 pessoas, de forma que dá para colocar todo esse resíduo sem jogar nada fora. Então, A Cláudia, passou aqui a Cláudia, ela comentou, né, que ela ainda tem utilizado serragem, mas ainda dá alguns bichinhos. E aí, aproveitando, foi até uma fala boa, né, esse preconceito, né, da questão do cheiro, que você já destacou, sendo bem trabalhado, etc. E também aquele preconceito da história do chorume. Não é chorume, gente, é biofertilizante, que a gente vai trabalhar depois. Então, também é quebrar outra questão, então fica isso, as pessoas não avançam nessa perspectiva. Isso mesmo. E igual você falou, né? A gente joga dinheiro fora. Por que a gente joga o dinheiro, né, fora? Literalmente pega o dinheiro e joga no lixo. Porque a gente está jogando aquilo que a gente comprou, a gente está jogando aquilo que a gente poderia estar transformando. Quantas pessoas hoje eu sei que vivem só por conta de compostagem? Elas não vivem são funcionários de outra empresa, né? Elas são donas da própria empresa, né? Como eu estou me tornando agora, e trabalha por conta só de compostagem, de vender a composteira, de vender o composto final, de vender biofertilizante, de vender soluções, né? A composteira, você não vende só o objeto, toma aqui esse objeto. Você vende a solução para a pessoa. Olha, pessoa, você quer uma composteira para acabar com os seus resíduos orgânicos jogados lá no aterro? Então tá aqui a solução. E ela é pequena, ela cabe em qualquer lugar e se feita da maneira correta, ela não vai te gerar mau cheiro. Você pode receber suas visitas em casa tranquilamente, que ninguém vai perceber que isso daí é um local de compostagem. Você não vai atrair insetos, a não ser os que realmente participam, né? Porque às vezes a gente chega, olhar a composteira, tá lá uma larvinha que depois se transformou em uma mosca. Às vezes a gente fica com esse preconceito, mas vai encher de mosca. Não, se fizer do jeito certo, não. Aqui eu tentei mostrar o mais real possível de como que é que eu faço a compostagem. E se dá errado, claro, pode dar errado. Mas se der errado, tem como resolver de forma que você não precisa pegar esse composto e descartar ele e jogar fora, né? Tudo tem um jeitinho de se resolver. E também a gente tem que lembrar que quando a gente joga resíduo, a gente está jogando o resto de um alimento que ele tem nutriente, ele tem água, minerais, que vão entrar para dentro de um ambiente onde vai ter outros seres vivos degradando aquele alimento, vão ter seres vivos se reproduzindo, se alimentando.
E então, você, ao abrir a composteira, você vai estar ali transformando os seus resíduos em um composto que vai ser degradado, transformado através de outros seres vivos, né? A gente faz um ciclo, né? Eu pego o mineral que está ali na casca da banana e entrego para a composteira, as minhocas, fungos, bactérias e outros bichinhos que estão ali dentro, tipo ácaros também, vão se alimentar e passa 30 dias ali, 40 dias, você tem um composto muito bonito, com cheiro de terra molhada, e você pode usar ela na sua planta. Agora, você não quer plantar, não gosta de planta, que eu duvido quem faça compostagem não gosta de planta, vende então. Né? Então, você tem essa oportunidade também de pegar aquilo que você comprou ali no sacolão e transformar aquilo também na sua renda. Hoje, eu consigo ter disponibilizado para mim um balde cheio de terra. Tem dia que eu não sei nem o que eu faço com tanta terra, e tem dia que eu arrumo vasos e mudas, tem dia que eu tenho que dar um jeito nessa terra quando eu vejo minha casa tá cheia de plantas. E para mim também é maravilhoso, que é para mim, uma das maiores importâncias da compostagem é eu poder entrar em contato com a terra, poder entrar em contato com essa natureza, com esses seres vivos, de poder pôr a mão na terra, de ver que aquilo que eu fiz, aquela atitude de simplesmente separar o resíduo, entregar para a composteira e coletar o meu composto e transformar aquilo em outra vida, que é uma outra planta, um tomate, um alecrim, aquilo para mim é maravilhoso. Né? Então, eu moro dentro do apartamento, no terceiro andar, você não vai ver árvore aqui pertinho, você vai ver aqui grama e o que eu tenho dentro de casa. Então, aqui em casa eu tenho de cacto a plantas grandes, porque dessa forma eu trago a natureza para dentro da minha casa, né? Eu trago energia boa para dentro da minha casa. Tudo começou através da compostagem. Então, quem gosta de planta vai amar a compostagem também. Pode falar um pouquinho, Não, Gustavo. não, eu acho fantástico que no início da sua fala você falou algo muito importante, e é uma palavra que é a descentralização dos processos. O indivíduo ele passa a gerar o seu resíduo e, consequentemente, também destinar da forma correta, inclusive até talvez financeiramente, ou utilizar dentro de casa. Hoje a questão da energia, energia também que você pode gerar também, da forma também da questão do uso da água, você pode utilizar reuso. Então você começa com isso, deixar de dar o gasto público à prefeitura, ao poder público municipal e, com certeza, essas áreas serem investidas. Depois eu vou falar um pouquinho isso com o Bernardo, em outras áreas estratégicas. Vou falar os valores, por exemplo, de contrato de Uberlândia, quanto que a gente gasta por ano, e na questão aqui de uma empresa, em levar o nosso resíduo para o aterro sanitário, enterrar. Quando a gente não gera energia, está cada vez mais gastando a própria energia no sistema que a gente poderia estar vendendo essa energia. Então, nós precisamos avançar. Então, é muito importante. Então, esse poder da compostagem, o poder da agroecologia hoje, sabe? Essa cadeia, ela tem que ser realmente potencializada, trabalhada com políticas públicas. E aí eu fala mais um pouquinho, acho que é muito importante aí, como é que está a sua expectativa, né? Em relação ao que você está vivendo agora da composta, do seu projeto, do mercado, da procura, sabe? Porque você deu belos exemplos aqui de como que as pessoas não se inspiram com isso, sabe? Desse contato que você pode trazer para a sua casa, num pequeno espaço, um apartamento, sabe? Mas fala um pouquinho como é que você está sentindo esse mercado por meio da Compostos. Olha, Gustavo, eu tô me entregando assim mais 100% agora a compostagem, porque eu estava trabalhando em dois serviços e agora eu estou trabalhando só na escola, porque por mais que a gente não está tendo aula, eu tenho meu compromisso com a escola, então eu estou agora com a escola e com a composto. O que eu percebo é que eu já recebi mensagens de vários estados, de várias pessoas que gostariam de ter uma composteira, mas que eu ainda não consegui encontrar uma forma mais barata de enviar. Mas o que acontece? Eu percebi que aqui em Uberlândia, as pessoas que eu estou conseguindo conversar, as pessoas que eu estou conseguindo entrar em contato, até aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre compostagem,
estão indo atrás, estão procurando, porque estão vendo que o mundo está mudando. O planeta está dando sinais que a gente precisa ter mais responsabilidade, mais conscientização com as nossas atitudes. Então, quando eu mostro para as pessoas como que fazer compostagem pode ser simples, fácil e barato, e pode te render, inclusive, dinheiro, as pessoas que nunca ouviram falar de compostagem, que nunca imaginou, que só pensa que compostagem é pôr a mão em minhoca, já estão se ligando que não, que hoje a compostagem é uma solução para o nosso planeta hoje. Então, as pessoas estão se conscientizando. O mercado para comprar composteira, o mercado para adquirir e para fazer dentro da própria casa, a pessoa às vezes ela quer realmente fazer, porque eu sou dessas que eu gosto de fazer, está aumentando muito. Todos os dias eu recebo mensagem das pessoas: ai, eu tô adorando a compostagem, eu quero fazer, onde que eu começo? Então eu vejo que cada dia mais a gente vem tendo mais espaço quanto à compostagem, desde a compostagem em leiras, né, em grandes pátios de compostagem, até compostagem doméstica. Porque eu percebo também que as empresas elas estão tendo uma conscientização também maior. Elas estão pensando mais em como fazer, como destinar, como não gerar mais resíduo, como diminuir também o custo de separação dos resíduos e entrega para o aterro sanitário. Porque a compostagem ela diminui muito esse valor de busca do resíduo, de compostagem ou de aterramento, né, no caso de aterro sanitário, ou apenas de lixões. Então, assim, tanto as empresas grandes, as pequenas, pessoas dentro da sua própria casa estão tendo mais consciência, as pessoas estão tendo mais... estão pegando o resíduo, estão pegando aquilo que a pessoa gera de lixo e está tendo mais consciência do que fazer com aquilo. É o que eu consigo perceber hoje, porque eu só vivo no mundo da compostagem, da educação ambiental também. Então, para mim, a gente só tem a crescer. Para mim, o mercado ainda tá caminhando ainda, muito pouco, mas a gente tem que crescer, a gente tem que expandir, a gente tem que levar essa ideia mais para frente, porque a compostagem hoje é solução, sim, para o nosso meio ambiente. Não tenho dúvida. Você pode ver o que era agroecologia há 15 anos atrás, depois com políticas públicas. E eu entendo também que a compostagem, da mesma forma, depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios trabalharem essa questão. Não tenho dúvida que isso vai crescer e um ótimo trabalho, um belo trabalho, viu, Sheila? Meus amigos aí, por favor, sigam a Sheila, Compostos, tá? Acompanhem o trabalho. A Betânia aí já disse aí que minha amiga aí, que vai ser sua cliente, outras pessoas. A Ireni também tem um trabalho muito, muito bom. Então, parabéns, viu, Sheila? Muito bom. Eu acho que a gente pode caminhar para o segundo bloco. Fica à vontade para fazer algumas considerações finais. Te agradeço pela oportunidade, pela doação nessa semana tão importante. Você está disponibilizado uma sexta-feira à noite, fechando esse dia que é muito importante, né, diante de todo o cenário infeliz que a gente tem passando, seja pela pandemia ou outras questões aí no Brasil, mas nós vamos superar, tenho certeza disso. Fica à vontade para encerrar e aí eu já vou convidar o Bernardo. Entendi. Deixa eu só responder aqui, o pessoal Sim, mandar desculpa. bastante pergunta. Eu vou fazer meio que um resumo. Bom, para quem tem família grande, com certeza uma composteira maior vai ser o indicado. Pessoal, família vegetariana, vegana, tem que ser uma composteira maior, porque vai gerar uma quantidade de resíduo orgânico bem maior do que uma família que se alimenta de resíduos animais. Bom, como aqui em casa a gente praticamente não se alimenta desses outros resíduos, a gente não tem problema em jogar esse tipo de coisa fora. Mas quem se alimenta ainda de carne, de leite e tudo mais, aí eu indico fazer a compostagem sem minhocas, né? Então, depois eu vou falar aqui, ou às vezes até o Bernardo sabe de alguém aqui em Uberlândia que possa ajudar com isso para essas pessoas. Quem tem espaço em casa para poder fazer uma compostagem maior no chão,
Aí vai ter que entrar no método de compostagem de leiras. Tem vários locais onde você pode encontrar. Quem tiver aí com dúvida, pode me chamar que eu mando aqueles folders, tudo explicando, artigo científico, como que faz as leiras. Tem muita coisa hoje disponível na internet, de graça, para a gente poder fazer a compostagem do jeito certinho. E outra coisa, quem tá com dúvida ainda, como que eu faço com os bichinhos? E a serragem? Não. Gente, segunda-feira eu vou resolver a dúvida de todo mundo. Fala do desafio, você citou essa questão do desafio. O que é o desafio? Fala, comenta aí pro pessoal. No mês de maio, agora que passou, eu filmei durante 30 dias. Assim, diariamente, tudo, passo a passo, como que é do início da compostagem até o final. Eu terminei 30 dias com 2 caixas cheias de resíduo e estou mostrando até hoje como que já está esse processo de compostagem. Legal. Eu já estou com a primeira caixa praticamente pronta para coleta e separação das minhocas. E a caixa de cima ainda está quase terminando de encher. Então, você vê que durante 30 dias eu não consegui encher 2 caixas de 15 litros cada. Porque à medida que eu vou fazendo a compostagem, o volume diminui. Mas então, o que eu tô convidando a todo mundo que tá com dúvida, já que eu não vou poder falar tudo agora na live, porque senão o Bernardo não fala, né? Não, mas fica à vontade, esquenta não. Agora a gente combinou aquilo ali. Fecha essa live e abre o outro, não esquenta. O limite era só para colocar os 2. Eu acho que nós vamos ter que fechar a mesa e abrir outro. Fica à vontade, tem até um outro questionamento do Rafael aqui. Pode falar. Mas é muita dúvida. Eu estava tentando ali pegar as perguntas de todo mundo. Eu já tô com umas 20 dúvidas anotadas que eu vou ter que dar um jeito ali, porque uma hora vai ser pouco. Mas assim, pessoal, quem tá com dúvida em compostagem, segunda-feira eu vou fazer uma live só para isso, só para responder as perguntas, né? As dúvidas. Então, pessoal, me manda as perguntas, podem me mandar as perguntas ou anotar que no dia eu vou responder tudo. Se não der em uma hora, eu continuo por mais uma hora para a gente poder ficar com todo mundo às 18 horas, 6 horas da tarde, eu vou fazer essa live, tá? Então, pela Compostos, né? Isso, não vai ser lá na minha página da Compostos no Instagram, eu vou fazer essa live. Legal. Só tem um questionamento aqui do Rafael, ele fala sobre a Ana Primavesi, que ela diz que os compostos, a compostagem de rejeitos urbanos ou com grande carga de venenos também pode ser tóxico aos cultivos. O que você acha? Pra gente fechar com essa. Como é que é? Fala para mim de novo que eu não achei. Peraí. O Rafael, ele perguntou que a Ana Primavesi, ela destaca que essa questão a questão deixa eu voltar aqui, que a compostagem de rejeitos urbanos ou com grande capacidade de veneno pode também ser tóxico para os cultivos. O que você acha? Bom, aí vai depender do que você está comprando, né? Eu tento ao máximo comprar alimento orgânico, alimento de feirinhas. Tem um pessoal aqui, Uberlândia, que trabalha com agrofloresta, que entrega em casa os vegetais. Toda semana entregam para as pessoas alimentos orgânicos. Bom, mas eu não acredito que comprar comida no sacolão vá transformar aquele seu composto em um composto tóxico ou de alguma forma vai prejudicar a sua plantinha. Até porque a gente está falando numa quantidade de resíduo doméstico pequeno. A gente não está falando numa coleta de resíduo urbano de um restaurante, de um shopping ou de um local onde gera toneladas de resíduos. Isso sim, quando se mistura bastante resíduo, pode gerar sim um composto com, às vezes, um composto tóxico ou um patógeno. Mas isso daí, no momento da compostagem, porque a gente sabe que nas composteiras de leiras, essas que vão comida desde carne, arroz cozido, a vegetais, quando elas atingem uma temperatura ali de 60, 70 graus ou mais, aqui todos os patógenos eles são eliminados. Pelo menos eu acredito que 99% são eliminados e que
as toxinas também são eliminadas. Agora, nesse composto aqui de casa, né, que você vai ali, descasca a maçã e coloca na composteira, por mais que alguns vegetais, algumas plantações são utilizados agrotóxicos ou alguma coisa, eu não acredito que vai chegar a ponto de ter toxinas, metais pesados, agrotóxicos na sua planta. Eu acho um pouco difícil por passar por um processo muito bom de compostagem, mas não sei se chega realmente ali na sua planta, ali, por exemplo, eu vou colher meu tomate ali, eu não sei se eu vou me alimentar de agrotóxico, eu não posso dizer com certeza, mas eu acredito que se acontecer é porque a alimentação inicial, aquela que você compra, já veio com bastante agrotóxico. Eu acredito que Beleza. O Rafael, a gente continua com o Bernardo, que eu estou vendo que o Bernardo respondeu algumas coisas para você aí também. Então a gente vai caminhar para esse segundo bloco. Com certeza vai estourar 1 hora com o Bernardo, a gente depois recomeça, mas eu vou continuar na sequência. sim. Sheila, muito obrigado. Faz suas considerações agora para depois a gente fazer a alternância, mas obrigado de coração. Quero ter outros espaços também que a gente possa compartilhar esse conhecimento aí. A gente tem muita coisa para conversar, né, Gustavo? Não só sobre compostagem, mas também sobre políticas públicas, sobre meio ambiente, sobre uma gama de assuntos. Mas eu quero agradecer também você por me dar esse espaço hoje, por entrar em contato comigo, para a gente poder ter esse diálogo, levar essas informações, por mais que seja ali 40, 30 minutos de informações, já dá para as pessoas ali abrirem a mente e compreender como que as coisas podem ser mais fáceis. Hoje, como Dia do Meio Ambiente, também agradeço para a gente poder estar falando tão bem sobre a compostagem, sobre lixo zero, falar como que a gente pode ter atitudes simples, mas que a gente começando, né, de sementinha em sementinha, que a gente vai ter grandes atitudes e o planeta precisa, né? O meio ambiente está carente de ajuda. Então, eu agradeço bastante todo mundo que fez perguntas aqui, todo mundo que veio aqui prestigiar esse momento de informação. E eu quero agradecer também, né, Gustavo, você por ter me dado esse momento e que a gente vai se ver várias outras vezes ainda. Não, isso aqui é uma rede e eu fico honrado de ter vocês aí, que realmente quem são os profissionais são vocês. Vocês são os caras, as mulheres dentro do processo. E Isso vocês mesmo. estão protagonistas, estão fazendo história em Uberlândia, tenho certeza disso. E te agradeço novamente. Eu que agradeço. Vamos para o segundo bloco, então? Vamos sim. Até Obrigadão. mais. E eu, por favor, acompanha, fica, tá? Porque a Claro, gente também com precisa agora você fazer o papel do Bernardo. E Vou o pessoal aí, que eu não sei como é que vai ser a troca, se qualquer problema a gente segue o Bernardo agora, pela Ecolabora, ou me siga Gustavo.malaco, tá bom? Mas vamos lá, então. Então tá bom. Tchauzinho. Obrigado. Continua aí, tá? Tá bom. Opa! E aí? Opa! Tranquilo? Boa noite aí, Bernardo. Boa noite, Gustavo. Tudo em paz? Tudo. Vamos dar aí só um minutinho, né? Que vai ter o pessoal também aí do seu lado que vai chegar. Brigadão de novo aí por você ter aceitado o convite, muito grato aí. Primeira live que a gente faz junto também com a Sheila. Semana fantástica, encerrando aí hoje. Tava até assistindo a sua live com o Marquito, de novo. Peguei lá, entrei e falei, não, tem que assistir. Recomendo, depois a gente fala sobre isso, mas recomendo demais aquela live, viu? Poxa, quando vai falar de Muito política boa, né? pública, muito boa mesmo. Você tá trazendo, trouxe um cara aí naquela semana, mesma coisa que você fez numa semana ali, agora eu que estou fazendo aí no trabalho, sabe? Muito legal. Parabéns aí por essa semana. Não, Essa parabéns para programação nós. rica. E obrigado pelo convite. Pessoal, vou me apresentar de novo, quem está chegando, né? Mas rapidinho, Gustavo Malaco, biólogo, ambientalista, fechando aqui a semana do meio ambiente aí com o Bernardo e com a Sheila, com essa discussão sobre resíduos sólidos, na perspectiva justamente de trabalhar a compostagem em busca de uma cidade lixo zero. Essa é a temática. Bernardo, fica à vontade para se apresentar. Acho que é melhor que você tenha esse projeto aí também, que da Ecolabora. Fala já um pouquinho a respeito aí da sua formação.
Se já quiser emendar e falar um pouquinho da Ecolabora, que depois a gente vai discutir lixo zero e políticas públicas. E, de novo, muito obrigado. Legal. Bom, eu sou o Bernardo, hoje conhecido aí pelo meu trabalho com boas práticas de compostagem e lixo zero através da Ecolabora, que é se tornou, né, uma escola, um processo de educação referente a esses temas. Então a gente tem curso online, né, de alguma forma disseminando essa boa prática da compostagem pelo Brasil afora aí. Então, eu sou comunicador de formação, mas me especializei em permacultura e venho desde então também caminhando e aprendendo muito sobre empreendedorismo sustentável, né? Empreendedorismo de impacto, e também estudando e praticando uma diversidade de ferramentas, porque eu acredito que realmente para a gente buscar novos modelos, aí, um mundo melhor, a gente precisa viver na prática ou criar novos modelos para a gente deixar esse atual obsoleto, porque a gente já sabe que está vendo aí que ele é de fato insustentável, né? Então, eu venho com um projeto de estudo de diversas tecnologias, de diversas ferramentas para, primeiramente, mudar internamente, né? Me apropriar de novos hábitos mais saudáveis e sustentáveis, e também, de alguma forma, conseguir colaborar compartilhando essas experiências com todo mundo aí através da Ecolabora. Hoje, focado mais com a compostagem, porque eu acredito que ela é uma ótima porta de entrada, né, para quem deseja ter uma vida na prática mais saudável e sustentável, mais econômica, e ajudar um pouquinho aí que seja a construção de um mundo melhor. E é isso aí. Bom, eu vou começar aqui essa reflexão, né, esse bate-papo. É muito importante que a compostagem, né, a reciclagem, a coleta seletiva, ela vai na direção que o Brasil ele é signatário aí de um acordo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente no objetivo número 12, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E aí uma das metas, né, que é a 12.5, que é até 2030, né, os países que são signatários como o Brasil, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reuso. Então, assim, aí entra assim, a questão da compostagem, aí entra a discussão do lixo zero. Isso é um acordo que o Brasil tem, que colocou, que assinou, que referendou dentro da Agenda 2030. Então, não é só questão sustentabilista também não, gente. São acordos internacionais que o Brasil, e também, sem nenhuma dúvida, a compostagem auxilia em outro acordo, que é o Acordo de Paris, em relação justamente à vida útil dos aterros sanitários, de toda essa questão da sustentabilidade. Emissão de carbono. Isso é muito importante nessa temática que a gente está contribuindo também com o Brasil nessas metas. E eu queria que você falasse esse primeiro bloco aqui que a gente conversasse a respeito dos conceitos em relação à questão do lixo zero. Você falasse um pouquinho, eu sei que você é embaixador, né? Tem sempre, você me convidou, inclusive, aí recentemente para um curso, e te agradeço por isso, foi possível participar metade dele, mas aprendi muita coisa ali, espero depois ter uma nova possibilidade. Fala um pouquinho a respeito dessa questão do conceito, da importância, e aí depois a gente entra nesse outro bloco sobre políticas públicas. Tá. Bom, o lixo zero é uma meta, né? Ela é uma meta que envolve diversos segmentos da nossa área, seja econômica, seja política, seja ambiental, seja social. E, basicamente, a meta é que você passe, enquanto cidadão, ou enquanto empresa, ou enquanto governo, encaminhar apenas 10%, ou gerar apenas 10% de rejeito, que é o que, de fato, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, deveria ser encaminhada para o aterro sanitário, né? Então, aí entra já uma desconstrução, né, de conceitos, porque rejeito é tudo aquilo que não existe tecnologia ainda para ser reciclado. E muitas vezes, ao longo do tempo, os resíduos orgânicos, né, se você for pegar algumas, até essas separações que tem clássicas dos resíduos em lixeiras coloridas e tal, muitas vezes os orgânicos acabam caindo no lugar de um rejeito, né? Porque as pessoas desconhecem
da possibilidade desses resíduos orgânicos serem 100% reciclados através do processo de compostagem. Então aí já precisa de uma reformulação, né, desse pensamento, dessa cultura, porque, de fato, o que a gente gera que deveria ir para o aterro, que são os rejeitos, é aquilo que a gente não consegue reciclar. E o que são esses resíduos, né? O que ainda não tem tecnologia ou dá para aprofundar, no caso, no conceito lixo zero da Ecolabora, é 100%, não tem não dá essa brecha de 10%. Eu sei que é uma mudança difícil, mas é possível a gente encontrar soluções reutilizáveis ou mesmo recicláveis ou compostáveis para esses determinados produtos que ainda não têm tecnologia no país para serem reaproveitados. Então, é possível, através da nossa prática, da nossa mudança de hábito, a gente evitar. Por exemplo, um rejeito muito clássico é o papel higiênico, né? Enfim, isso falando a nível do cidadão, né? Domiciliar. Porque se a gente for entrar também a nível industrial ou a nível do comércio e tal, a discussão amplia. Mas a nível do cidadão, que eu acredito nessa transformação interna, né, dos cidadãos que hoje são consumidores, né, considerados, né, consumidores, isso é uma questão também a ser debatida, a mudança, quando você faz a mudança dentro, você consegue, eu acredito que você consegue fazer uma mudança maior nas outras organizações, porque as organizações são formadas por seres humanos, por pessoas. Então é importante também a gente falar nesse nível domiciliar, né, da dos hábitos pessoais. Então, voltando, por exemplo, no papel higiênico. O papel higiênico, ele é um resíduo orgânico. Existe tecnologia para ele ser compostado também, para ele ser reaproveitado e, inclusive, de forma eficiente, eliminando patógenos. E assim, né, evitando qualquer problema que possa acontecer por ser um resíduo classe D, vamos dizer assim, né, como se diz, da rede de esgoto e tal. Então, mas vou dar um exemplo, o próprio papel higiênico não é a forma mais saudável e eficiente para a gente fazer nossa limpeza. Isso, quem fala são os médicos e especialistas. E a gente mesmo que pratica sabe muito bem que é muito mais higiênico a gente limpar com a duchinha, por exemplo, e uma toalha e sabão e tal. Então, existem soluções, elas estão aí, seja tecnológica, seja de mudança cultural e de hábito, em busca de uma saúde, né, integral. E, enfim, como a gente sabe que esse processo de educação, esse processo de mudança de paradigma não é algo tão simples e tão rápido, a meta lixo zero dá essa brecha aí de 10%, como se qualquer empresa, restaurante, comércio, indústria, ou mesmo se você quiser ser um cidadão com esse estilo de vida, existe essa brecha de que 10% dos resíduos que você gere pode ser encaminhado para o aterro. O resto, os outros 90%, ou serão encaminhados para reciclagem, como a gente pode ver aí, uma taxa de reciclagem que vem, apesar de ser muito ínfima ainda, 3% em rede nacional, em Uberlândia, se não me engano, 1,5%, isso tem aumentado, mas é uma Uberlândia, a prefeitura fala de em 40%. Você tem uma ideia da fake news que... Não, mas é que esse dado ele é talvez mal comunicado ou mal Sim, isso que eu estou dizendo. Sim. O que acontece é que, por exemplo, em Uberlândia, você tem hoje uma média de 200 mil toneladas anuais de resíduos que vão para o aterro, com 50 milhões de reais gastos por ano para fazer isso. Esse dado que eu ia falar. 1,5% disso é encaminhado para coleta seletiva, que seria mais ou menos 2 mil toneladas. Eu estou fazendo uma média, né? Isso varia cada ano. Dessas 2 mil toneladas, que é cerca de 1%, 1,5%, ou falando no nível nacional 3%, seria 3 mil toneladas, vamos dizer assim, por ano, são os resíduos recicláveis que são encaminhados para as cooperativas. Dessa quantidade de resíduo que é encaminhado para a cooperativa, geralmente uma média de 30% desses resíduos vão para o aterro, porque eles não são, ou não tem tecnologia para reciclar, por exemplo, nem é toda
cooperativa que tem máquina para reciclar vidro, por exemplo, que é tem uma taxa de reciclagem baixa, ou mesmo o isopor, por exemplo, também. Então, quando não tem essa tecnologia, na triagem, esse material é descartado como rejeito e leva-se para o aterro novamente. Então, a taxa de Uberlândia de coleta seletiva, ela vem crescendo aos poucos, apesar de ser menor do que essa taxa de reciclagem ainda é menor do que o nível nacional, porém tem se aprimorado, né, com ferramentas, tecnologia, logística, para ampliação desse número, né? Então, são números pequenos, de fato, né? O fato é que realmente a reciclagem ela é parte da solução, né? Uma política que vem já determinada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como a logística reversa, que também, em alguns tipos de resíduos, são mais eficientes, esse processo de trazer ele de volta para a cadeia produtiva, mas a parte dos recicláveis também é uma parte da solução, porque ela tem um alto gasto energético. Não é a solução, digamos, 100% de uma economia que deveria ser uma economia circular, né? Só talvez o alumínio consegue chegar nessa taxa. Mas quando a gente tem gasto energético, você começa a ter que pôr na balança. Diferente do resíduo orgânico, que representa mais de 50%, a média do Ministério do Meio Ambiente exata é 52% dos resíduos que a gente gera, é resíduo orgânico passível de reciclagem através da compostagem. Então, se Uberlândia gera 200 mil toneladas por ano de resíduos que vai para o aterro, 100 mil toneladas, na média, ela pode ser reciclada e gerando um recurso útil aí, que é o composto orgânico. Tem vários benefícios, como vocês já falaram aí com a Sheila no primeiro tempo aí desse encontro. Então, se gasta 50 milhões de reais por ano na cidade para fazer a coleta, o transporte e o enterramento no aterro desses resíduos, se você consegue economizar 50% através da compostagem, você já tem aí 25 milhões de reais para a prefeitura poder investir em outros projetos como educação, saúde, enfim. Só dar um por aí dado, vai. a lei de diretrizes orçamentárias desse ano, que foi enviada, desculpa, vai encerrar aqui, está 27 segundos, então não vou continuar no pensamento. Pessoal, a gente vai continuar, tá? Só me dá uns 2 minutinhos que eu vou compartilhar isso aqui no IGTV e a gente já tá retornando logo na sequência. Então já vou encerrar, já tem 15 segundos aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Já voltamos então. Tá, pessoal, por favor, acompanhe, a discussão vai ser boa.